Bem-vindo ao mundo da ADesigns, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Os melhores serviços em frontlight, backlight, adesivagem de veículos, banners e totens. O seu projeto nas mãos de profissionais experientes, garantindo total qualidade e os melhores equipamentos. Impressoras de 1,90 m e a novidade, ColorSpan 98SI, a super impressora de 2,50 m, tornando a sua marca maior ainda. ADesigns Comunicação Visual, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Ligue 4452-8629. A mata ciliar protege os rios. Ela não deixa que as margens se desmanchem e obstruam o curso d'água, evitando assim que os rios sequem. Se você não cuidar da mata ciliar, a água vai embora. Proteja nossa água. Acesse florestasdofuturo.org.br. Estados, o Distrito Federal e mais de 5.500 municípios aderiram ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, uma iniciativa do governo federal para resgatar a educação pública no Brasil. E todos os municípios com baixos indicadores educacionais recebem atenção especial. Educação de qualidade, compromisso de todos. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. O projeto Mulheres 1000 promove o aumento da escolaridade e a inclusão social de mulheres desfavorecidas nas regiões mais pobres do país. Além de elevar a escolaridade, o projeto Mulheres 1000 avalia e reconhece a aprendizagem prévia de cada aluna, o conjunto de conhecimentos e habilidades que ela adquiriu durante toda a sua vida. A certificação do Instituto Federal dá condições a elas de conseguirem uma inserção digna no mundo do trabalho. O objetivo, não só meu, como de outras companheiras do curso, é a gente formar uma cooperativa. No mapa da vida dessas mulheres, um novo caminho se abre. Um caminho pelo qual seguem agora muitas mulheres brasileiras. Agentes de seu próprio destino, construtoras de uma sociedade mais justa e solidária. Acesse o portal do MEC e conheça mais sobre o programa. Nesta quarta-feira, dia 3 de junho de 2009, está entrevistando o Luiz Cunha, que é diretor de Relações Institucionais da Procempa, que é uma entidade de tecnologia, informação e comunicação do município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Comigo o Pedro Costa Neto, que é meu companheiro de quartas-feiras, e há uma pergunta aqui do Ivandro, lá de Santa Catarina, a Eliane, também o Castelares e o Mena Barreto. O Mena Barreto, que está em Mogi Mirim, que voltou de Paris há pouco, onde ele foi ver o torneio de Roland Garros, pergunta assim: em 1986, ele acha que o convidado não era nascido, o Luiz Cunha, participou de um projeto no Procerves para a informatização do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. O Judiciário Gaúcho foi pioneiro na utilização da informática e, creio, tem um sistema de informatização mais completo e moderno do país. É verdade? É um dos mais modernos, realmente. Eu não tenho dado preciso de como foi as ferramentas, porque a Procerves é a Procempa em nível estadual, né, a entidade do Estado. Mas esse processo ocorreu sim, inclusive o Tribunal de Justiça da 4ª Região, que é a região lá de Porto Alegre, tem todo um processo de certificação digital e de gestão eletrônica de documentos muito bem elaborado, muito bem implantado. Deixa eu aproveitar. A Prodesp em São Paulo é um órgão do governo, como é a Procempa,
só que é um órgão do governo estadual, não municipal, e ela não tem clientela pública, privada, porque ela tem que atender todos os órgãos do governo, que são muitos. No caso de vocês podem atender a empresa privada? Muito bom, Pedro. A Procemp é uma empresa de economia mista, né? Então ela tem acionistas, e o principal acionista dela é a Prefeitura de Porto Alegre, né? Então nosso foco, nosso dono é a Prefeitura de Porto Alegre. Porém, por ser uma empresa de economia mista, a gente pode e presta serviço para entidades privadas, sim. Então, onde nós somos especialistas, onde nós temos expertise de conhecimento, nós prestamos e temos prestado um bom serviço. Eu vou citar um exemplo. A Procemp tem a outorga da Anatel para serviço de telecomunicação e transmissão de dados multimídia. O que é isso? Eu posso promover banda larga, posso promover conexão e posso promover telefonia. E olha que legal. Nós temos lá a Infovia, que é a nossa rede de fibras óticas, que integra todos os prédios públicos de Porto Alegre e mais algumas escolas. É uma rede de 400 quilômetros que integra os dados para a gente. Com essa Infovia, a gente conseguiu, há uns anos atrás, Patrícia, fazer uma centralização das telefonias. Nós pegamos aquela telefonia que tinha naquele prédio lá no centro de Porto Alegre, aquele outro prédio que tinha lá na orla do Guaíba, integramos ele e trouxemos todo para a Procemp e criamos um servidor de voz, que a gente chama de servidor de telefonia. O que acontece? Quando você quer discar lá do prédio da orla do Guaíba para o prédio do centro, você disca 4 dígitos e não paga essa ligação. Faz a ligação entre ramais. Mas aí, até aí tudo bem. Vários outros municípios fazem isso também, várias outras empresas fazem isso também. O que aconteceu na ligação de saída? Como é que é a ligação de saída? Como é que é normal nos municípios, nos governos, nos órgãos públicos? Você faz uma licitação, né, Pedro? Pedro está acostumado com isso já. Vê qual a empresa que oferece a menor tarifa, contrata ela e todas as ligações passam a sair por essa empresa que tem a menor tarifa. Nós lá na Procemp fizemos um pouquinho diferente. Nós centralizamos esse servidor e convidamos todas as operadoras a botarem um entroncamento dentro do nosso servidor. O que é isso? O tal do E1, né? Então, cada operadora tem um entroncamento de dados. Brasil Telecom, a Vivo, Claro, GVT e demais operadores. E por que isso acontece em Porto Alegre e não no resto do país? Pois é. Essa é a questão. Só para estar vendendo. Só deixa eu concluir como é que funciona o processo. E o que acontece, Patrícia? Quando o servidor vai ligar para fora da prefeitura, quando ele puxa o 0, mesmo para outros estados, ele vai discar o 021 se for em Bratel, o 014 se for Telecom, 015 se for Telefônica, 023 Interlink. Exatamente. Aquilo lá, o meu servidor desconsidera. Ele pega o prefixo, se é o 11 aqui para São Paulo, se ele não discou nada, ele considera o 51 de Porto Alegre e o prefixo do número de telefone. E aí ele gira dentro do servidor, ele faz uma licitação instantânea e vê para aquela localidade, aquele momento, qual operadora tem a tarifa mais barata. E aí ele sai pela tarifa mais barata para lá. Então, o que acontece? As operadoras precisam da demanda do município de Porto Alegre. Então, elas começam a operar com uma tarifa barata para o nosso município, né? Então, eles vão lá, mandam um ofício. Eu estou operando agora, digamos, a empresa X, estou operando ligações entre celulares para a minha empresa a 0,11 centavos e para outras empresas 0,12 centavos. Pega o ofício, põe no processo, vai o programador lá no servidor e põe isso. Automaticamente as ligações passam aí para esse canudo, né, para essa saída. Aí a outra operadora que está lá monitorando olha, poxa, caiu minha demanda. Aí liga para lá, o que houve? Sou operador, estou operando mais caro que as outras. Significa administração inteligente ou não? Exatamente. E aí elas começam a fazer um leilão inverso, né, para ver quem é que consegue pegar o serviço da prefeitura. Isso a gente vende para as empresas privadas, viu? Então o Tecnopuc, o Parque Tecnológico lá de Porto Alegre, tem a sua telefonia saindo pela Procemp. Agora, recentemente, o Hospital Santa Casa de Misericórdia, que é um grande complexo hospitalar, também tem a sua telefonia saindo da Procemp. No momento da ligação, reduz mais ou menos 40% na conta no final do mês. E uma outra vantagem, você gerencia o ramal. Eu ponho assim, a cada 10 minutos, a regra geral, a cada 10 minutos uma ligação cai. Não interessa se você ligou, se você recebeu. Para acabar com aquela coisa de uma ligação muito extensa. Você até pode ligar de novo, mas ela cai. E quando vem a conta, eu sei exatamente que ramal gastou tal valor, gastou quanto, ligou para onde, recebeu ligação da onde, e eu sei quanto que essa conta tem que vir. De todas as operadoras.
Então, quando vem a conta, a operadora manda a conta, eu já sei antes o que vai ser, porque o meu serviço é inteligente, eu tenho ela tarifada, eu sei quanto que ele tem que me cobrar. E caso venha com algum engano, a gente pode mandar de volta, olha, se rever aí porque o meu servidor está indicando diferente, né? Isso é muito legal, isso é muito bom. Quer dizer, na verdade, gerou uma economia de 9 milhões de reais no ano passado, em 2008, só nesse processo de telefonia. Quais são as novidades que vocês estão preparando para esse restante do ano? Bom, vamos lá então. Muito legal falar em novidades. Amanhã eu vou dar um furo de reportagem aqui para a AltV, para o programa Fala Sério. Amanhã no evento, no Porto Alegre Wireless, vai estar sendo lançado o ProSempa Verde. O que é o ProSempa Verde? São ações na área de tecnologia preocupadas com o meio ambiente. Então, a gente quer despertar isso nas pessoas, no cidadão, nos gestores públicos, nos governos, Pedro, que o desenvolvimento tecnológico ele tem que ocorrer em harmonia com o meio ambiente. Então, aquela coisa de comprar o computador mais barato ou comprar o computador mais comum, será que não tem um outro computador que tenha menos chumbo e que depois, no momento do descarte, não vai prejudicar menos o meio ambiente? E o descarte esse, como é que é feito? Será que não tem empresas especialistas que podem estar pegando esse equipamento, reciclando ou dando a destinação correta, que não vai prejudiciar isso, não vai prejudiciar o meio ambiente? Então, toda essa série de discussões a gente vai começar a fazer, desde o hardware até o software. Sabe que o software pode ter também um impacto ambiental, né? Se você tiver um software que usa muito processador, ele vai gerar mais calor, vai acabar criando monóxido de carbono também. O Pedro, o lixo radioativo, eles será que estão pensando nisso? Não, nós estamos numa campanha, né? Eu pedi para o Cunha fora do ar, e ele agora vai se comprometer no ar. É o seguinte, nós estamos procurando empresas que façam isso. Eu também. Por quê? Eu volto a dizer, aquilo que eu disse para você, vou dizer no ar, tá certo? Nem sempre o verde gera uma reciclagem melhor. Nós discutimos um pouco isso. Eu vou brincar com o exemplo que eu já te falei da Coca-Cola. Tá certo? Eu vou a Maceió e encontro na praia um monte de latinha de Coca-Cola. Falo, em Maceió só tem vagabundo. Porque lá em São Paulo eu estou tomando a cerveja, já tem alguém pegando a latinha para reciclar. Quando eu pego a latinha, está escrito lá, essa latinha é de aço. Portanto, não tem valor agregado. Portanto, não recicla. Então, aquilo que teoricamente seria melhor, o custo menor, tá certo? Hoje se discute a questão do papel reciclado. Você gasta mais para reciclar do que para fazer novo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E aí eu queria que você levasse essa preocupação. E encontrando empresa, nos indicar. Nós estamos numa campanha aqui no ar, ou seja, de procurar a empresa que faça reciclagem de equipamento eletrônico. Com começo, meio e fim. O Pedro, com muita propriedade, de maneira muito inteligente, está preocupado já com o ambiente em geral, né? Com todo o processo, toda a cadeia. Nós, por enquanto, preocupados também com o meio ambiente, estamos focando nessa parte de tecnologia da informação e comunicação. Então, a discussão essa que o Pedro tem talvez a que tem que estar na cabeça de todo mundo, sabe? Tem que estar na consciência de todo mundo. É responsabilidade sua, como cidadão, dar a destinação correta do seu lixo. Isso eu acho que é consenso já, né, Patrícia? Claro. Agora, uma coisa interessante. Vocês só podem atender empresas privadas no município de Porto Alegre ou podem atender empresas privadas com a mesma sistemática que sejam de outros municípios? Nós atendemos empresas privadas e públicas de outros municípios. Um exemplo é a prefeitura de Ulha Negra, uma cidade que fica a uns 130 quilômetros de Porto Alegre. Tinha feito uma parceria com a Universidade Federal para fazer uma capacitação à distância dos seus professores, mas a banda que eles tinham não era suficiente. Aí eles nos contrataram, nós temos uma conexão satelital. Então nós botamos uma conexão, nosso satélite lá, ele conecta o nosso satélite aqui, ele vem a São Paulo, desce por fibra até a ProSempa e demos banda larga para aquele município. Então Ulha Negra é um exemplo de um município. Educação à distância é um projeto que está bem desenvolvido em Porto Alegre ou não? Educação à distância é um processo da seara educacional, né? As academias têm desenvolvido isso muito forte, as universidades, né? O órgão público, nós temos dentro da Prefeitura de Porto Alegre a Escola de Gestão, que faz alguns cursos de educação à distância, mas de maneira interna, para atingir o cidadão mesmo. Na rede municipal de ensino não, ela é presencial.
A gente está implantando um sistema agora que todo aluno vai ter uma caixa de e-mail e todo o pai vai ter uma senha onde vai poder conseguir acompanhar as notas do filho, o desempenho escolar dele e tudo mais. Mas o processo está sendo implantado nesse ano. Você queria novidades? Essa é uma delas também. Essa é uma delas também. Mas a academia tem desenvolvido muito o processo de educação à distância, o que eu acho que tem que ser discutido também. Por que pode ser feito no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e não pode ser feito em outras cidades? É falta de visão do administrador público ou falta de vocação política? Muitas vezes o administrador público, Patrícia, ele está preocupado com aquelas coisas mais prementes que surgem a ele, né? Então, está preocupado com o administrador de uma cidade do interior, de área agropecuária, por exemplo, está preocupado com a febre aftosa no gado, está preocupado com aqueles problemas que estão faltando a ele. E falta muitas vezes no gestor, e principalmente nas pessoas que assessoram os prefeitos, né, os secretários, a visão de um planejamento futuro, a longo prazo, né? Isso sim tem que ser bastante discutido. E tem outra coisa que não dá, é isso que eu queria que você voltasse a esse dado para a gente retomar. Quantas cidades hoje no Brasil não tem banda larga? São mais de 2.000 cidades. De 5.000. De 5.000. Esses, por exemplo, mais boa vontade que o prefeito tem, ele está fora. Ele pode buscar, talvez, alguma outra solução para implantar isso no seu município, né? E a rede elétrica? Pois é, nós iniciamos lá em Porto Alegre um projeto de PLC, que é a Powerline Communication, né, que é a transmissão de dados via rede elétrica. E fizemos o primeiro projeto outdoor de uso da rede elétrica como transmissão de dados para fins sociais. Então montamos nesse bairro que eu citei agora há pouco, a Restinga, uma rede de 4,5 km através dos cabos de energia da CE, que é a Companhia de Energia do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a Universidade Federal e com o CETA-SENAI, que é o Centro de Excelência em Tecnologias Avançadas. A gente está validando essa tecnologia. Agora há pouco a ANEEL homologou a tecnologia PLC, né? Homologou os equipamentos. Mas tem uma discussão ainda a ser feita, porque ela homologou como nível 2, se não me engano, e teria que ter sido homologado como nível 1, senão qualquer outra meio de comunicação como nível 1 reclamar tem que desligar imediatamente. Parece que os rádios amadores têm alguma coisa assim. É uma coisa que está em teste, é uma tendência, Pedro, e uma tecnologia muito boa para tu disseminar a tecnologia da informação, o acesso dado, quando tu tem um aglomerado urbano. Você chega num bairro, a rede elétrica já está pronta. Ela já existe, ela já está na casa do cidadão. Mas a rede elétrica não é solução para a substituição daquela banda larga naqueles 2.000 municípios ou não? Eu creio que não, porque o grande problema da banda larga nos municípios é a chegada lá no município. E para onde vai sair? De onde vai chegar? Tem a fibra chegando até lá? Tem o investimento necessário para que eu tenha a fibra lá? Ou que eu tenha os rádios que possibilitem que eu faça a conexão distante aquela em banda larga e prova isso para todo o município? É essa a discussão. O problema está muito mais no acesso do que na disseminação local, né? Mas quem investe na banda larga é o governo. Hoje em dia são as empresas de telecom, né? Que são quem provém o serviço de internet. Mas no caso, se você tiver, o governo tiver interesse em colocar isso em municípios, é ele que tem que bancar. Eu creio que o gestor público tem que procurar soluções para o seu município. Que por sinal a gente podia aproveitar um dia, Patrícia, trazer alguém do governo do estado, porque faz parte inclusive do projeto de governo do governador José Serra, que ao final do governo todos os municípios do estado de São Paulo terão banda larga. Será? Tá, faz parte do programa de governo. Eu creio que também o prefeito... A gente podia trazer, para fazer essa discussão. Eu acho bom, tá certo. Os prefeitos podem fazer também nos seus municípios, inclusive parcerias público-privadas, não um conceito mesmo da PPP, que é para grandes investimentos, grandes obras, né? Mas uma parceria é o seguinte: vamos montar um provedor de internet para distribuir o local e dar o suporte, e eu financio a vinda da banda larga para cá, para o município, e quem dissemina são pequenos empresários locais que vão estar dando suporte, vão estar vendendo equipamento, o comércio local vai vender mais computadores, vai ter uma manutenção desses computadores, sabe? Isso faz um giro na economia, é fantástico. Nesse bairro mesmo, eu estou sendo repetitivo, mas é que esse bairro aconteceu muitas mudanças. Na Restinga, lá em Porto Alegre, tinha um complexo, tinha um parque industrial. Esse parque industrial foi criado em 95, então ele tinha alguns anos e só tinham 2 empresas instaladas. Em 2005, 10 anos depois, a gente levou banda larga lá para a Restinga e implantamos ela no parque industrial, e uma forma de incentivo para que o empresário vá para lá. Está lotado o parque. Tem mais de 19 empresas. Claro, como é que o empresário vai se estabelecer hoje em dia, onde quer que seja, sem uma conexão banda larga à internet? Ele não faz negócio.
Ele não tem comunicação com o mundo, ele está isolado. E isolado, ninguém se comunica, ninguém faz negócio, ninguém faz dinheiro, ninguém gera receita. Então essa foi uma solução, né? E os municípios os prefeitos levando a internet banda larga para os seus municípios, eles geram desenvolvimento econômico, sim. É bom mensurar até isso para mostrar o impacto e cada vez fomentar que mais prefeitos façam isso. Ô Pedro, nós temos então que trazer esse governador que prometeu que ia até o fim do governo colocar todas as escolas públicas com internet? Não, todas as cidades. Todas as cidades? Cidades com banda larga. Cidades com banda cidades com banda larga. Que beleza, 500 e já é mais... 645. 645. Então vamos trazer esse... Secretaria de Gestão. Vamos trazer? Estado. Podia convidar o secretário Sidney Beraldo para ver. Eu acho que seria uma boa ideia. E olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa, o Luiz Cunha. Se você tivesse que recomeçar novamente esses projetos todos que vocês estão tocando, você diria para as pessoas que trabalham em governo, insistam, batam na porta do gestor e do prefeito para poder ele acreditar na área tecnológica, ou você diz o seguinte, desista, porque os prefeitos não têm visão tão boa quanto Porto Alegre? Com certeza insista, e mais do que insistir somente com o prefeito, foquem no que é chamada tríplice hélice, né? Governo, chame o empresariado para discutir, porque o empresário, o cara que está na ponta, que está batalhando, suando, matando um leão por dia, sabe muitas vezes o resultado ou soluções para problemas do município como gestão, e casem com a academia também. As universidades, os centros de pesquisa, eles têm muitas vezes soluções maravilhosas que podem ser implantadas no município, e chamem para validar essas tecnologias. Tenham coragem de investir, tenham coragem de inovar. O prefeito tem que ter coragem e talvez até a ousadia de inovar, porque isso pode dar um resultado muito grande para o cidadão. Repete, por favor, o site de vocês, www.procempa.com.br. Procempa é PROCEMPA.com.br. Eu gostaria de ler a programação do evento amanhã. Tem tempo ainda? Então, deixa eu pegar aqui nós vamos ter então amanhã às 2h30 da tarde lá em Porto Alegre, no Hotel De Ville, ali próximo ao aeroporto, na Avenida dos Estados, a cerimônia de abertura, que vai ser aberta pelo prefeito José Fogaça, de Porto Alegre, pelo secretário que é presidente da Procempa, Andrei Markutinski, que também é presidente de uma entidade chamada ABENTIC, que é a Associação Brasileira das Entidades Municipais de Tecnologia da Informação e Comunicação. Isso, para os prefeitos, para os gestores públicos que estão olhando, que ainda não fazem parte, é muito interessante, porque eles discutem conceitos de cidade digital. O que você pode trazer para o governo? Tem o site também, é o abentic.org.br. É importante acessar. Vamos ter um primeiro painel, então, que vai ser a banda larga como política pública. Nós vamos discutir, então, com alguns gestores operacionais, por exemplo, o gestor da Anatel, o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, que é o Arthur Lawrence, o Alessandro Reis, que é o responsável pela tecnologia da informação da FAMURS, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, que está organizando em parceria com a Procempa e com a Bentic o encontro o Porto Alegre Wireless. Temos então às 16h45 a rede wireless a serviço do cidadão. O que isso pode estar impactando o cidadão? Vamos ter também depois uma palestra, a visão da Anatel sobre as cidades digitais. O órgão de regulação vai estar olhando e dizendo o que pode, o que não pode, qual a visão dela e o que está se alterando de legislação. Porque a legislação, todo mundo fala, não pode porque está na lei que não pode. Às vezes se cria lei, se altera a lei para que isso possa, porque se vê que tem realmente o benefício para o cidadão. No outro dia, então, na sexta-feira... Dois dias. Na sexta-feira a gente abre com um painel Cidades Digitais Brasileiras, Cases de Sucesso Regional, né, com a Prefeitura de Mato Leitão no Rio Grande do Sul, com a Prefeitura de Vacaria no Rio Grande do Sul também, são cases locais, né? Depois nós continuamos com soluções de infraestrutura para cidades digitais. Então vai estar algumas empresas lá falando o que tem de tecnologia hoje, o que funciona. Muitas vezes a melhor tecnologia não é a melhor aplicada para a sua solução, né? Às vezes uma tecnologia que já tem um ou dois anos e já está validada pelo mercado é mais barata e tem o melhor resultado. Não tem que comprar uma Ferrari para andar no paralelepípedo, né? Então você não tem essa necessidade. Depois vamos ter um painel sobre fontes de financiamento para cidades digitais. O pessoal do BNDES, o pessoal da Caixa RS, né, vão estar lá falando sobre isso, o pessoal do BRDE, o pessoal do Banrisul, que é o Banco do Estado nosso lá no Rio Grande do Sul. Vamos ter depois também um painel de cidades digitais brasileiras, projetos e cases nacionais, né? E no final, uma discussão à mesa redonda, cidades digitais, operação e sustentabilidade. Quem é que paga essa conta depois? Será que vai gerar recurso suficiente para pagar essa conta?
nós acreditamos que sim, vamos provar por quê, e convido a todos para assistirem isso no prosempa.com.br pela internet ou ao vivo lá em Porto Alegre. Você vai presencialmente ou vai ver pela internet? Não, eu vou ver pela internet, e aí eu preciso provocar o Cunha. Uma coisa, que o Cunha tem que assumir um compromisso da próxima vinda a São Paulo, voltar aqui para a gente discutir uma coisa que não foi discutida, que é a wireless. Ela é um mecanismo de democratização do acesso ou de inclusão digital. Porque então esse é o tema da volta dele. E a outra coisa que eu diria assim, eu como palmeirense, eu hoje, desde pequenininho, sou carioca, sou Vasco e não abro. A minha pergunta para o Cunha é o seguinte: você como gaúcho, você é Inter e não abre, não? Não, eu tô com Corinthians. Eu tô gremista de coração. Olha aqui, o Fala Sério de hoje vai ficando por aqui. Depois Lilian Coelho vem com o Jornal Interativo, com as notícias sobre o acidente do avião da Air France, as últimas informações, e também com as notícias internacionais e o que aconteceu no Brasil e no mundo hoje, nesta quarta-feira. Muito obrigado, eu volto amanhã às 5 da tarde. Obrigado ao Luiz Cunha, obrigado ao Pedro Costa Neto. Voltamos amanhã às 5 da tarde.